Oi pessoal, aqui é a professora Nathalie e estou com vocês mais uma vez para a gente trabalhar juntos conteúdos de ciências. Essa semana a gente vai começar a falar das características dos seres vivos e a gente vai focar um pouquinho nas células, que é uma das características dos seres vivos. E nas próximas aulas a gente vai continuar falando das outras características, tudo bem? A célula, ela é a unidade estrutural do ser vivo. Ela é responsável por formar o ser vivo e pelo modo como esse ser vivo funciona. Então, além de formar o ser vivo, ela dá forma e também todas as reações químicas que mantêm esse organismo vivo acontecem a nível celular. Estudando então essas características da célula, foi formulada a teoria celular. A teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por célula, por isso que a célula é uma característica dos seres vivos, tá? Já que todo ser vivo possui célula e somente os seres vivos a possuem, tá? As células são responsáveis pelos processos que permitem a sobrevivência dos seres vivos. Então, é dentro das células que ocorrem as principais reações que vão manter a vida em um organismo. E também, a célula só se origina de uma outra célula, ou seja, elas possuem a capacidade de reprodução, tá? Então, uma célula não vai surgir do nada, ela vai se originar de uma célula já existente, uma célula pré-existente. Então, elas têm capacidade de se reproduzir. Todas as células possuem 3 estruturas básicas, que são a membrana plasmática, o citoplasma e a cromatina. Eu coloquei aqui para vocês essa foto que está no livro de vocês, que é uma foto de um microscópio eletrônico mostrando uma célula humana que foi aumentada em mais ou menos 8.500 vezes. Para a gente ver então esses 3 componentes básicos, tá? O primeiro que a gente vai falar é a membrana plasmática, que é uma película muito fina que envolve toda a célula e que separa tudo o que é interior da célula do ambiente externo. Então, é essa membraninha aqui, ó, bem fininha, em volta da célula, certo? Ela vai envolver a célula, vai dar proteção para a célula e também controlar a entrada e a saída de substâncias. Todas as células, qualquer tipo de célula, vai possuir membrana plasmática, tá? O citoplasma é todo o espaço que é formado aqui dentro da célula, desde a membrana plasmática até chegar aqui na cromatina. E ele é composto por uma substância viscosa chamada citosol, no qual estão mergulhadas diversas estruturas que se chamam organelas celulares. Cada organela celular tem uma função definida na célula, tá? E aqui no centro a gente tem a cromatina. A cromatina é um material que é feito de DNA e proteína e que vai controlar o funcionamento de toda a célula. Além de comandar o funcionamento celular, ela também contém as informações genéticas que são passadas para os descendentes através da reprodução. Na maioria das células dos seres vivos existe uma membrana envolvendo a cromatina e formando um núcleo, mas nem toda célula tem essa membrana. E aí, a presença dessa membrana ou a ausência dessa membrana vai classificar células em 2 tipos. As células procarióticas, que são as que a cromatina está em contato direto com o citosol, pois não existe membrana delimitando o núcleo celular, e essas células geralmente possuem parede celular, e elas são encontradas nas bactérias e nas arqueobactérias, tá? Então, célula procariótica não tem núcleo celular delimitado por uma membrana. Esse material genético, a cromatina, vai estar solto no citoplasma. Olhando a imagem que tem aí no livro de vocês, a gente vai conseguir perceber isso. Ó, aqui eu tenho um material genético e eu não tenho membrana nenhuma aqui em volta dele, tá? Ele está solto aqui no citosol, certo?
Aí eu tenho aqui o espaço, né, que é o citoplasma, que está preenchido por esse líquido gelatinoso, chamado citossol. A gente tem, então, essa película fininha aqui azul, que é a membrana plasmática, e em volta da membrana plasmática tem uma estrutura chamada parede celular, que é uma membrana um pouquinho mais grossa que a membrana plasmática e que ela vai fornecer uma sustentação e uma proteção extra para a célula, tá? E aqui, nesse exemplo que está no livro de vocês, essa bactéria, ela possui uma estrutura para se locomover e essa estrutura é chamada de flagelo, certo? Essas células são encontradas, então, somente nas arqueas e nas bactérias. O outro tipo celular é a célula eucariótica. Nela existe uma membrana nuclear que separa a cromatina do citossol. Então, essa membrana vai formar o núcleo celular. Esse tipo celular é encontrado em animais, plantas, fungos, algas e protozoários. Essas células eucarióticas, elas apresentam várias organelas celulares, que, como eu falei para vocês, são aquelas estruturas que são responsáveis por funções determinadas na célula. Então, grande parte das atividades celulares acontecem dentro das organelas celulares, tá? As células eucarióticas, elas podem ser classificadas em célula animal ou célula vegetal, de acordo com as estruturas que elas possuem, tá? Por exemplo, a célula vegetal possui parede celular, cloroplasto e vacúolos grandes, e essas estruturas não estão presentes na célula animal. No livro de vocês tem essa imagem de uma célula vegetal. Todas as plantas, elas são eucariontes, ou seja, são formadas por células eucarióticas, tá? Se a gente olhar esse esquema, a gente vai ver, ó, a membrana plasmática, né, que é essa membrana aqui que envolve toda a célula, que é uma película bem fininha, que a gente já falou, as organelas celulares, tá? E aqui o que caracteriza ela como uma célula eucariótica, essa membrana formando o núcleo. Dentro do núcleo é que vai estar a cromatina, que é o material genético. Como essa célula é uma célula vegetal, a gente vai encontrar o vacúolo bem grande, né? E os cloroplastos e a parede celular, tá? Que são características, então, de uma célula vegetal. Eu coloquei aqui uma outra imagem para a gente olhar um pouquinho melhor essa célula vegetal. Aqui, ó, a gente vai conseguir ver ela de vários ângulos, tá? E conseguir entender melhor como que são essas estruturas, essas organelas, tá? Então, aqui, ó, desse lado, se eu virar ela assim, vocês vão ver que essa membrana aqui é a parede celular, aqui a gente tem a membrana plasmática e aqui aquele líquido que preenche, né, aquele líquido gelatinoso que preenche todo o citoplasma, que é o citossol. E a gente observa aqui, ó, o cloroplasto, né? Olha esse vacúolo aqui, tá meio transparente, mas ele tá bem aqui, conforme eu vou mexendo vocês vão ver, né? E olha o núcleo, ele é feito então por essa membrana e aqui dentro tá o material genético, olha aí, tá? Ele é redondinho, é que ali, ó, foi feito um corte, mas esse núcleo é assim, certo? Então aqui, ó, a gente observa essa célula vegetal de vários ângulos, tá? Eu também coloquei uma célula animal para a gente olhar as diferenças. Não tá no livro de vocês, mas eu coloquei essa imagem, tá? Vocês não vão ver o cloroplasto aqui. A gente vai ver que tem um vacúolo, mas ele é bem pequenininho, olha aqui, né? A gente não encontra o cloroplasto aqui e também não tem a parede celular, só tem a membrana plasmática, tá? Mas tem a membrana formando o núcleo. Então, vamos dar uma olhadinha. Essa célula era aqui ovalzinha, assim, né? Ó, a gente tá vendo aqui a membrana plasmática. Aí foi feito um corte pra gente ver dentro dessa célula. E aí a gente consegue observar todas essas estruturas, né? E aqui, ó, a característica dela, que é essa membrana aqui formando o núcleo, né? Então, essa daqui é uma célula eucariótica animal. Tudo bem?
Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria passar para vocês essa semana. Na semana que vem, a gente continua falando das características dos seres vivos, tá? Beijo, até uma próxima aula.